A infusão, ela é indicada para folhas, flores e frutos. Muito cuidado com o consumo muito alto de chá verde. Nenhum tipo de chá pode ser reaquecido. Cuidado, tem alguns chás como a cava-cava que diminui o efeito do contraceptivo. Aí depois aumenta a família e a pessoa não consegue descobrir de onde que veio aquilo, né? Sabemos que agora, nessa época do ano, em virtude das temperaturas mais amenas, existe uma procura maior, um consumo aumentado de chás. Né? E aí surge aquela dúvida, qual a melhor maneira de preparar o chá, né? Se realmente aquele extrato seco, aquela substância, aquele princípio ativo está ativo, se ele faz efeito mesmo. Então hoje eu vim aqui para esclarecer algumas dúvidas para vocês. Então vamos lá, existem duas maneiras de preparar o chá. Uma é o decocto e o outro a gente chama de infusão, que é o mais popular, que todos conhecem, mas que existe uma indicação para cada um, para a gente conseguir o benefício do chá. A infusão, ela é indicada para folhas, flores e frutos do princípio ativo que você vai usar. Então, por exemplo, chazinho de maçã, chazinho de melissa, chazinho de erva doce, todos esses a gente usa o princípio, chazinho de hortelã, a gente usa o princípio da infusão. Como é que funciona? Botamos a água para ser aquecida, um pouco antes dela entrar em ebulição, ou seja, ponto de fervura, a gente desliga o fogo, coloca o princípio ativo ali, no caso, se vai ser um chazinho de hortelã, as folhinhas, tampa com a panelinha, né? E aí a gente deixa em torno de 10 a 15 minutos ali, tá? Não menos do que isso, tá? Preparado o chá, a gente consome. O decocto, ele é indicado para raízes e cascas. Então, um exemplo, canela, o pauzinho de canela, o gengibre, são raízes e cascas. Então, o decocto, ele tem que ser fervido, o princípio ativo junto com a água. Então, a gente coloca, por exemplo, o gengibre junto com a água e deixa ferver, também no mínimo 15 minutos, tá? Mas viu a diferença? As folhazinhas, os frutos, a gente espera a água aquecer, coloca ali com o fogo desligado e o outro a gente ferve junto. Vamos lá, tem alguns pontos importantes com relação aos chás. Primeiro, nenhum tipo de chá pode ser reaquecido. Tá? Nós não podemos. Então, assim, ó, preparou o chá, você vai consumi-lo quentinho, ele tem que ir direto para uma térmica, tá? Ou então vai consumir gelado, geladeira. Ele não pode ser reaquecido. O fato de você reaquecer o chá, você cria saponinas. O que são saponinas? É uma espécie de sabão vegetal altamente irritante da mucosa intestinal, tá? Então, os chás não podem ser reaquecidos e ponto. Segundo, os chás têm sim uma vida útil, um tempo de consumo, 24 horas. Passou esse período, não pode mais ser consumido. E olha que eu estou colocando um período bem extenso, tá, gente? O ideal é que o chá seja feito e consumido no dia mesmo, tá? No mais tardar na manhã seguinte. E ponto, não passar disso também. Tá? Outra coisa, cuidado muito com o princípio ativo que você vai usar e qual a finalidade disso. Gente, o ativo, a ervazinha que você está usando para preparar o chá, você tem que lembrar que é aquele mesmo ativo que vai dentro da cápsula que você toma. Então, assim, ó, tem finalidade, funciona, o efeito é o mesmo. Tá? Então, assim, ó, tem que cuidar muito com a indicação, o porquê, né? O quadro clínico da pessoa que está consumindo. Por exemplo, gestantes não podem consumir chá de boldo, tá? Tá relacionado a alterações fetais. Muito cuidado com o consumo muito alto de chá verde em virtude da cafeína. Então, assim, ó, não só por comprometer o sono, que todos já sabem, mas porque pessoas que têm um quadro de ansiedade mais exacerbado vai piorar, né? Outra coisa muito comum que a gente vê é o consumo, tô meio, me alimentei demais, vou tomar um chazinho de boldo para facilitar a digestão. O chá de boldo, ele predispõe a pessoa a cálculos biliares, a formação de cálculos biliares. Então, veja bem, é perigoso. Se você já tem essa predisposição, você vai sim desencadear um quadro clínico relacionado à formação de cálculos biliares, tá?
em virtude daquele chazinho que você considerava inofensivo, né? Cuidado, tem alguns chás como a cava-cava que diminui o efeito do contraceptivo, aí depois aumenta a família e a pessoa não consegue descobrir da onde que veio aquilo, né? O que aconteceu de errado. Então, assim, ó, muito cuidado. Um erro bem comum é com relação ao consumo de chá verde. O pessoal consome chá verde como estimulante para malhar, tá? Em virtude da quantidade de cafeína presente. Gente, o chá verde, ele pode causar hipotensão. Então, assim, ó, a gente nunca recomenda consumo de chá verde com intervalo menor de 2 horas do treino. Então, assim, ó, é bacana, quer consumir chá verde para aumentar a agilidade, para o treino render mais, tudo bem. Deve ser preparado da forma correta, uma infusão, e tem que consumir 2 horas antes do treino, tá? Intervalos mais curtos pode vir a trazer algum prejuízo. Ao invés de você render, você vai prejudicar teu desempenho. Então vejam bem, existe uma série de fatores relacionados ao consumo de chás. Quando bem indicado, quando consumido com cautela, você vai conseguir resultados maravilhosos, tão eficaz quanto o consumo de uma cápsula. Mas tudo tem que ser avaliado, tá? Vale a pena você procurar um profissional especialista em fitoterapia, que tenha experiência com os princípios ativos, tá? E nunca, em espécie alguma, subestimar e, de certa forma, se automedicar com os chás, tá? Então, assim, ó, espero que tenha sido proveitosas as dicas. Prepare o seu chazinho de forma correta, se hidrate e aproveite o que tem de melhor sem trazer prejuízo para a saúde. Beijo!